Salve a igreja capaz do Senhor. Queridos, para quem não me conhece, já fui apresentado. Eu sou Diogo, sirvo no Ministério Profético Efatá, em Miguel Couto, Estou aqui acompanhado da minha esposa. Algumas pessoas já devem me ver por aqui com frequência, porque a minha família é daqui. Então, trago um abraço do meu pastor. Estou aqui debaixo da bênção. Na igreja hoje está tendo culto. E queria convidar os irmãos, sem delongas, a abrirem vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7, no seu verso 8. Eclesiastes, capítulo 7, do seu verso 8. E assim diz a palavra do Senhor: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longâmino do que o altivo de coração. Amém? Queridos, antes, a igreja pode se assentar? Antes de adentrarmos no assunto principal, eu queria trazer um pouco do contexto do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que por sua vez era rei, descendente de Davi. E o livro de Eclesiastes, ele vai trazer palavras de sabedoria para nossas vidas, palavras de um alguém que já viveu muito tempo, mas entretanto ele acaba se desviando ou se desvencilhando dos caminhos de Deus no meio do caminho. Salomão, ele é esse homem, um homem que vai trazer esse conselho para nós, porque afinal de contas é algo que ele viveu. A Bíblia em nenhum momento vai nos apresentar Salomão retornando para a presença do Senhor. Entretanto, ele vai deixar o livro de Eclesiastes, que vai ser aquilo que vai apontar para a mentalidade de Salomão no fim da sua vida. A mentalidade de alguém que entende o quanto que errou e o quanto que precisa mudar e moldar dali por diante o seu caminho. Nós vivemos numa sociedade que valoriza status, uma sociedade que valoriza coisas, uma sociedade que valoriza, pastor, resultados imediatos. Essa é a sociedade que estamos inseridos hoje. Uma sociedade que não entende de fato o que é do céu. Uma sociedade que busca coisas, que busca finanças, mas não busca Deus, que pode te dar coisas e que pode te trazer finanças. Uma sociedade que pouco a pouco se degrada e pouco a pouco se corrompe. E quando eu pego esse texto de Eclesiastes 7:8, eu entendo que a Bíblia, Salomão, ele vai escrever e ele vai nos ensinar que não basta a gente começar bem, porque começar bem, desculpe, mas é fácil. Começar qualquer coisa é fácil, o difícil é você terminar. Quem aqui já começou cursos, faculdades, começou a fazer coisas e no meio do caminho desistiu? Muitos. Eu sou um.
Porque é fácil começar, é muito fácil iniciar, mas é difícil prosseguir e terminar. E isso que Salomão vai dizer para nós é uma preciosidade, que muitas das vezes vai passar desapercebido por nós. Mas muito mais do que o que Salomão fala, a gente pode adentrar nas Escrituras e a gente ver algumas histórias que vão nos apontar para isso. Histórias de pessoas que poderiam talvez ter sido muito mais, ou pessoas que deixaram de ser aquilo que deveriam ser, porque no meio do caminho tiveram uma quebra de percurso. Existiu um homem que tinha sobre si a alcunha de o mais forte de Israel, um homem ao qual um exército inteiro era dizimado por ele. Esse homem era Sansão. Sansão, ele vai nascer e a sua mãe vai fazer um voto. Voto esse que a Bíblia vai nos apontar que é um voto de Nazireu. Nazireu que vem do hebraico Nazir, que é consagrado, separado. Ou entendemos que a partir daquele momento Sansão seria separado e consagrado para algo. E a gente vai ver dentro da Bíblia que esse algo era um propósito maior. Era um propósito que o próprio Sansão não compreendia. A Bíblia vai declarar que dentre todo Israel não houve homem mais forte do que Sansão. Só que Sansão, ele não consegue compreender o que Deus tinha para a vida dele. O voto de Nazireu, ele consistia em algumas questões. A primeira delas é que não se podia beber nada que fermentasse, nada que fosse de vinho, de uva, que viesse da uva, e nem comesse nada que fosse correlacionado à uva. Uma outra questão que esse voto trazia era que não se podia se aproximar de cadáveres. E por último, não podia passar a navalha em sua cabeça. E todo mundo aqui, eu creio que conhece a história de Sansão. Sansão, ele vai quebrando regra após regras. Mas o interessante que a Bíblia vai nos apresentar, gente, não é que Sansão falhou, porque para todos nós que falhamos existe uma nova oportunidade. O voto de Nazireu, ele tinha uma nova oportunidade. A Bíblia vai declarar que o homem que errasse, o Nazireu que errasse, ele tinha uma oportunidade de se consertar. Como? Primeiramente, reconhecendo o seu erro. Segundo, sacrificando e voltando o seu voto ao início. Só que Sansão, ele se achava autossuficiente. Sansão, ele entendia que ele não precisava de nada disso, porque afinal de contas, ele foi quebrando voto após voto e nada acontecia. E quantas vezes nós também nos achamos autossuficientes? E quantas vezes também nós quebramos regras após regras que estão dentro das Escrituras e achamos que vamos passar batido? Assim foi com Sansão. Só que chega um momento que Deus pega e fala: ó, chega, acabou. Porque o problema não foi o cabelo de Sansão ser cortado, o problema foi a desobediência. O problema foi que as 3 regras foram quebradas, independente da ordem que fosse, aconteceria do mesmo jeito. Se ele tivesse primeiramente tido o seu cabelo raspado, Deus iria deixar que ele continuasse para que ele se arrependesse. E após aí ele tocasse em cadáveres, iria acontecer a mesma coisa, até que por último ele quebrasse a última regra. E a história de um homem que a Bíblia vai nos mostrar e nos apontar
que ele era para ser o maior juiz de Israel, mas ele foi feito de palhaço, ele foi humilhado, e por fim, por mais que a sua morte fosse uma morte de sacrifício, não foi uma morte honrosa. E o livro de Eclesiastes vai nos dizer: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu posso começar como a pessoa mais cheia da graça de Deus, eu posso começar como aquela pessoa que sobe o monte todos os dias, que busca a presença de Deus, que a presença de Deus está em mim quando eu passo e as pessoas enxergam, mas se isso não for mantido na minha vida, de nada adianta. Se isso não for mantido na minha vida, não tem o porquê. E a Bíblia ela vai nos apontar para mais um homem, que eu quero lhes trazer de exemplo. Esse homem chama-se Saul. Saul, ele é selecionado como o primeiro rei de Israel. E ao contrário da imagem que temos de Saul, de um homem mau, Saul ele começa bem. Saul ele inicia o seu reinado bem. Israel começa a prosperar, Deus começa a abençoar. Só que mais uma vez, alguém é derrubado pela soberba. Mais uma vez, alguém é derrubado por algo que não deveria entrar no seu coração. E Saul morre. E é triste porque a visão que hoje temos de Saul é que foi um cara mau, alguém que começou bem, mas não conseguiu prosseguir. Em contraponto, a Bíblia vai nos apresentar um outro homem, chamado Davi. Davi vai suceder Saul. Davi vai errar, Davi vai pecar, Davi vai falhar. Davi vai ter o problema que ele tem com Betseba, com Urias. A contagem das pessoas de Israel é algo também que a Bíblia vai nos apresentar, que Davi vai errar. Entretanto, a Bíblia ela vai nos mostrar e vai nos dizer que no fim de toda a história, Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas por que, Diogo, que Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus? É porque é um homem que entendia que precisava se arrepender. É um homem que compreendia o que Deus precisava dele. É um homem que quando o profeta Natã vai até ele a princípio com seus olhos vendados, ele não vai entender a circunstância e a situação, mas após o profeta o chamar a atenção, confrontá-lo, Davi ele vai cair na real e vai falar: é verdade, esse sou eu. Mas quantas vezes nós somos confrontados e ao invés de nós entendermos a nossa realidade, nós ficamos chateados? Quantas vezes as pessoas nos chamam a atenção, seja um líder, seja um pastor, seja um amigo, porque você está errado, e o que você faz é ficar chateado. Eu aprendi, uma vez o meu pastor falou para mim algo que eu guardei para mim. E o meu pastor falou assim: Diogo, se tem uma coisa que você tem que levar para a sua vida, é que o confronto e a repreensão vão sempre te tornar uma pessoa melhor. E Davi ele entendia isso. Davi ele entendia tanto isso,
que Davi, ele vai nos dar uma das orações mais profundas que podemos entender dentro da Bíblia. Ele vai falar o seguinte: olha, Senhor, tira tudo de mim, só não tira de mim o teu espírito. Eu posso perder tudo, mas só não posso perder a tua presença. Olha, eu posso perder o reinado, eu posso perder tudo aquilo que o Senhor me deu, mas tem uma coisa que eu não quero perder. Só que muitas das vezes nós queremos perder a presença, mas não queremos perder tudo que conquistamos. Estamos presos às coisas materiais e esquecemos das coisas do céu. E mais uma vez, Salomão vai dizer para nós: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E Davi, mesmo sem ler essa passagem de Eclesiastes, ele já tinha esse entendimento. Hoje, olhamos para a história e enxergamos Davi como o maior rei que Israel teve. Mas será que, como que vamos ser reconhecidos pela história quando o tempo passar, pastor? Como que o Diogo vai ser reconhecido? Qual vai ser a alcunha que vão dar para o Diogo? Qual vai ser a alcunha que você vai receber quando você já não estiver mais aqui? Ah, aquele preguiçoso, aquele mentiroso, ou aquele homem de Deus, aquele servo do Eterno. Qual é a cunha que você vai levar para a sua vida? Ou melhor, o que você vai ter quando você não estiver mais em vida? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vai deixar um legado, porque melhor foi o final da vida dele do que o início dela. Mas existe um homem que, para mim, ele vai ser o exemplo daquilo que nós precisamos viver. A Bíblia, ela vai falar de um outro homem. Esse homem, ele era conhecido por perseguir os judeus. Esse homem era conhecido não só por perseguir os judeus, como por matar os mesmos. Esse homem, no qual conhecemos como Paulo, outrora chamado Saulo, ele olhava para os cristãos e enxergava nos cristãos uma grande ameaça para a religiosidade daquele tempo. Afinal de contas, Paulo era também um fariseu. Só que dentro da história de Paulo nós podemos entender que por mais que ele tivesse começado mal, ele estava predisposto a terminar bem. Porque Paulo, ele matava os cristãos por ignorância. Mas quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, as coisas começam a mudar na vida dele. Mas será que eu e você, quando tivemos um verdadeiro encontro com Cristo, será que as coisas mudaram ou vão mudar? Porque não foi só o encontro, foi a predisposição e a decisão de Paulo de realizar aquilo que estava sendo colocado nas mãos dele. E Paulo, ele vai declarar o seguinte: a sua mudança, ela foi tão profunda que lá em Filipenses 2,17 ele vai dizer: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como uma oferta derramada. O homem que outra hora perseguia, hoje ele fala que a vida dele, ele entrega para Deus como uma oferta derramada. O homem que outrora queria matar os cristãos, agora não é só um deles, como também está querendo perder a sua vida
em prol de uma missão. E ele vai continuar para poder trazer o contexto para aquilo que ele estava falando aos filipenses. Ele vai declarar o seguinte: morrer para Cristo é lucro. Olha só, aquele homem que perseguia, ele não é só tão louco ao ponto de falar que a sua vida ele entrega, a sua vida ele derrama, como ele fala também que morrer é lucro. E muitas das vezes nós estamos com medo, não vou falar nem de morrer, mas com medo de se lançar e fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Paulo ele vai continuar trazendo diversas pérolas para nossas vidas. Paulo ele vai falar em 2 Timóteo 4:6, ele vai declarar que, olha só, a minha vida eu entreguei a Deus como uma oferta líquida. Em algumas traduções, a minha vida eu entreguei como uma oferta de libação. Diogo, não entendi o que é isso. Ele está reafirmando aquilo que ele falou antes. Olha só, a minha vida se esvaiu como líquido em prol do Evangelho. A minha vida se foi em prol de Jesus Cristo, aquele ao qual eu tive um encontro no caminho de Damasco. E esse mesmo homem ele vai continuar, porque ele vai poder declarar algo. Salomão diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. E Paulo ele vai nos apresentar isso, dizendo: eu combati um bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Paulo ele começa mal, mas ele termina bem. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é o seu estado hoje. Eu não sei o que se passa na sua cabeça nem no seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei mal. E ainda não terminei a minha carreira. Mas eu quero terminar bem. Porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu não sei como que está a tua cabeça, eu não sei se você está pensando em desistir. Eu não sei se de repente você entrou aqui muito chateado, pensando em da porta, voltar e ir embora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Pode estar difícil, pode estar complicado, pode estar sendo doloroso, porque é. Jesus ele vai falar que o Evangelho não é amorzinho, como as pessoas pregam por aí. Nós devemos dar amor, porque é o que ele nos ensinou a fazer. Mas ele falou que seria doloroso. Ele não só fala que seria doloroso, como ele fala para que tomássemos a nossa cruz e seguíssemos ele. O caminho de cruz não é fácil. É um caminho difícil, árduo. É um caminho que muitas vezes a gente vai pensar em deixar a cruz de lado e seguir sem ela, porque ela é pesada. Só que esse mesmo Jesus, ele vai falar que o fardo dele é leve. Esse mesmo Jesus, ele vai nos ajudar a carregar essa cruz. Esse mesmo Jesus é o Jesus que muda histórias. Mudou a mim e tem mudado. E vai mudar a vida de qualquer um que aqui essa noite chegou e que talvez no meio do caminho alguma coisa tenha acontecido para entristecer. Não importa apenas como começamos. Como eu falei no início, começar é fácil. Quantas pessoas vocês já viram vir aqui à frente, levantar a mão e aceitar Jesus? Tenho 18 anos de evangelho. Eu já vi muita gente aceitar Jesus e já vi muita gente morrer fora da presença dele.
Eu vi muitas pessoas viverem o que Saul viveu. Eu vi também muitas pessoas viverem o que Sansão viveu, de no último momento se arrepender dos feitos. Mas o que Jesus quer ver de nós são pessoas que vão viver como Davi viveu e como Paulo viveu. Pessoas que vão trilhar um caminho, vão ter dificuldades, vão errar e vão falhar. Como eu falei aqui, Davi falhou. Pessoas que vão enxergar em si diversas fraquezas, porque o apóstolo Paulo ele vai declarar o seguinte, olha só, ele vai falar que o bem que ele deseja, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer, ele faz. O apóstolo Paulo ele vai se declarar miserável, ele vai dizer que ele não merece a vida, ele vai dizer que dos pecadores ele é o pior. Mas existe um legado deixado. Se hoje o Evangelho chegou até nós, é porque Paulo foi um dos percussores desse Evangelho. Se igrejas foram implantadas, é porque Paulo começou esse implantamento de igrejas. Mas precisamos entender que não podemos viver só de palavras. O Evangelho não são palavras. Esses homens não só ficaram falando. Davi, quando ele é advertido, ele fala, mas ele age. Paulo, quando se encontra em Jesus no caminho de Damasco, ele dialoga com Cristo, mas ele toma atitudes. O Evangelho é um evangelho de atitudes. É doloroso. Às vezes vão ter dias que você não vai querer levantar da cama, de tão chateado que você está, magoado, triste, pensando em desistir de tudo. Mas esses homens também foram assim. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Queria convidar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar essa noite a fechar os seus olhos. E refletir em que qual desses personagens citados aqui você se parece mais? Qual desses homens citados aqui você se assemelha mais? Se você é um homem que, como Saul, no meio do caminho desistiu, ou se você é um homem como Sansão, que até desistiu no meio do caminho, mas entendeu que eu precisava voltar. Ou se você é um homem como Paulo e como Davi, que errou, falhou, mas perseverou. Eu quero te convidar a refletir. Enquanto esse louvor toca, eu quero convidar a todos para virem aqui à frente. Vem aqui à frente. E aqui no altar você reflita.
Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu quero falar para vocês de um outro homem que a Bíblia vai nos apresentar. A Bíblia vai nos apresentar um homem chamado Neemias. Neemias, ele era nada mais, nada menos do que o copeiro do rei. E Neemias, ele dentro do palácio, dentro da sua zona de conforto, ele recebe uma mensagem que dizia que toda Israel havia sido destruída, os muros de Israel haviam sido derrubados. Neemias, ele vai se desprender de tudo. Tudo aquilo que ele tinha no palácio fica para trás. E ele vai para Israel. Quando chega lá em Israel, Neemias está reconstruindo os muros e aparecem dois homens, Sanbalat e Tobias. Esses homens, eles eram uma distração para Neemias, porque Neemias tinha começado bem.
Mas Satanás não queria que Neemias terminasse bem. E aqueles homens, eles chegam até Neemias para servir de distração de Neemias e tirar Neemias dali, porque afinal de contas Neemias estava reconstruindo a cidade. Só que é interessante porque a palavra ela vai nos dizer o seguinte, que Neemias em cima do muro, ele vai olhar para aqueles homens e vai falar: oh, por que vocês fazem isso? Eu não vou descer não. Por quê? Porque eu estou numa grande obra e não posso parar. Estou numa grande obra e eu não posso parar. O vento pode bater com força, balançar o muro para lá e para cá, mas calma aí, eu não vou descer daqui não. Vontade de parar essa obra eu até tenho, porque é cansativo. Vontade de desistir disso tudo aqui eu até tenho, porque eu já conheci o palácio. Vontade de viver na minha zona de conforto novamente, voltar para aquilo que era tranquilo para mim, eu tenho. Mas eu estou numa grande obra, eu não posso parar. E com isso eu quero deixar uma pergunta para vocês essa noite. Como que você tem traçado o final da tua história? Você sabe como foi o começo, mas como que está sendo esse meio? E o que esse meio prepara para o seu final? Que essa pergunta fica de reflexão para nós essa noite. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.